51. Salmo capítulo 51, Salmo de Davi. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Livra-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinareis aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Até aqui, amém? Poder sentar em nome de Jesus. Salmo de Davi, né? Quando o profeta Natan veio a ele para estar ali repreendendo ele depois do pecado com Batseba. E a gente vê, né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, devido ao reconhecimento do seu pecado. E Deus tratava poderosamente com esse homem. E alguns pontos é interessantíssimo, o Espírito Santo falou com o meu espírito nesse salmo, falou tremendamente comigo, alguns pontos que eu anotei aqui para a gente estarmos meditando, preste atenção, o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Glória a Deus. Porque outro dia eu estava até falando com uma amiga lá no trabalho, eu estava falando, as pessoas elas não se arrependeram, a maioria, como realmente tem que se arrepender. Eu já vi pessoas, irmãos, lembrando do pecado com alegria. Não, porque quando eu era do mundo, eu fazia isso e contando coisas do mundo com alegria. Não se converteu, porque o pecado não traz nada de bom. Não traz nada de bom. Quando você realmente se arrepende, você abomina. Você não gosta de falar, porque aquilo desagradou ao teu Senhor. Então eu já vi muitas pessoas contando, não, porque quando eu era do mundo eu fazia isso, e eu saía e eu bebia, mas sem nenhum pesar. Ou seja, é natural para essas pessoas isso. E Davi era um homem que ele não era assim. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus. A gente vê logo no primeiro versículo, né, ele suplica pela misericórdia de Deus. Ele fala, tem misericórdia de Deus, de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele sabe que as misericórdias de Deus são a causa dele não ter sido consumido. Como também nós sabemos, irmãos, nós temos que a cada dia clamar por essas misericórdias. Glória a Deus. Porque o que é misericórdia? É quando eu mereço aquele castigo, é quando eu mereço que Deus me puna por aquele erro que eu cometi, por aquilo que eu fiz, e Ele vem e usa de misericórdia e não permite que aquele mal me alcance, porque Ele é misericordioso. Glória a Deus. Quando a gente reconhece isso,
Quando a gente Glória a clama Deus. por essa misericórdia. Amém. Quando Natan foi até Davi, Glória a Deus. ele não se ensoberbeceu, né? No começo a gente vê que foi uma parábola e ele não, esse homem é digno de morte, mas quando foi dito é tu, é você, ele deu ouvido à voz do Senhor. Nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Glória Se a o Deus. pecado está batendo em nossa porta, se estamos dando vazão a ele, o Espírito de Deus quer falar nesta noite. Aleluia. Busque a misericórdia e se Glória a Deus. arrependa. Aleluia. Aqui é tempo. Amém, Jesus. E ali ele clamou por essa misericórdia e a misericórdia do Senhor o alcançou. A gente vê outro ponto importante que eu achei fantástico. Ele reconhece o seu pecado. Versículo 2 e 3, ó. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ah, mas foi porque Betseba estava lá e ela quis também ficar comigo, entendeu? Ela estava me olhando também. Não, é o meu pecado, eu errei, eu pequei, é as minhas transgressões. Sem o reconhecimento, irmãos, não vai haver o perdão, não vai haver a transformação. Nós temos que reconhecer, isto é pecado, isto está errado, é o meu pecado. E eu creio que o Senhor pode me livrar Glória desse a Deus. pecado. Clame pela misericórdia nesta Aleluia. noite. Reconheça, Glória a Deus. ele reconheceu. Lá em Provérbios fala, né, que o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, Jesus. É o que confessa e deixa. Então Davi, por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Clamou pelas misericórdias. Segundo ponto, ele reconheceu o seu pecado. Terceiro ponto, ele viu que o pecado fere o coração de Deus. Porque quando nós pecamos, nós ferimos o coração de Deus. Olha o versículo 4, o que é que diz? Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, a gente sabe que ele matou um homem, a gente sabe que ele possuiu aquela mulher que não era dele, mas o pecado foi exclusivamente contra o Senhor. Porque o Senhor se entristece quando nós pecamos. Quando nós erramos o alvo, é o Senhor que nós atingimos, no sentido dele se entristecer, de ter aquela quebra da comunhão, né? Então ele reconheceu que pecou contra o Senhor. Então, irmãos, reconheça cada dia Amém. as tuas misérias, as tuas falhas, as tuas dificuldades Glória a de Deus. se firmar em Cristo. Não há mais tempo, né? Na verdade nunca houve, mas Jesus está às portas. Jesus está voltando. Não brinque de ser crente. Eu digo sempre, o diabo não brinca de ser diabo. Ele leva muito sério a obra dele de matar, roubar e destruir. E muita gente não leva a sério a obra de Deus. Não leva a sério esse sangue que foi vertido lá na cruz para nos libertar da garra de Satanás. Outro ponto, quarto ponto, que é fantástico nesse salmo, né? E que nos leva a dizer, fale a verdade para Deus. Mas Deus não sabe de todas as coisas, mas no versículo 1, a gente vê aqui Davi falando a verdade para o Senhor, quando ele diz aqui, ó, o 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade no íntimo, não é Glória de a boca Deus. para fora. Amém, Jesus. A gente viu aqui o testemunho do Euclides, né? Quando ele dizia, não, eu aceito Jesus, eu quero voltar, que era para se ver livre daqueles ataques malignos, e o diabo riu na cara dele e disse, você aceita nada, você é falso e fingido igual a mim, porque não foi a verdade. Ele falou de boca para fora. Não adianta dizer, eu me arrependo daquilo, e na primeira oportunidade faz de novo. Eu me arrependo daquilo, mas quando tem que fazer o mal, faz novamente. Quando não perdoa, quando tem que perdoar. Então,
Fale a verdade para o Senhor. Ele quer ouvir a tua voz confessando a verdade, como Davi fez. Ele confessou. Deus não sabia, Deus mandou Natan, repreendeu, mas ele colocou palavras diante do Senhor de humilhação, de reconhecimento do seu erro. Né? E aí nos lembramos de Adão, né? Quando ele pecou. Deus queria ouvir que Adão falasse a verdade para ele. Porque Deus já sabia o que tinha acontecido, que foi a serpente que indicou a Eva, e Eva foi comer. Deus sabia de tudo, irmãos. Nosso Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, não adianta. Ninguém engana Deus. Quando ele determinou a sentença do rei Ezequias, né, ele falou: Senhor, lembra que eu andei na tua presença? Era verdade. Ninguém pode dizer: Senhor, eu estou inocente diante de ti, como Daniel falou. Né? Deus sabe se você está inocente, mas fale para o Senhor, expresse, porque Ele conhece, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir nós reconhecermos. Né? E Adão ficou falando que foi Eva, e Eva falou que foi a serpente, aquela coisa toda, e trouxe a sentença, né? Teve o juízo, porque Deus é o Deus que julga quando não há arrependimento. Quando um fica querendo jogar para o outro e não reconhece o seu erro. Isso não agrada ao Senhor. Aí a gente vê aqui o quinto ponto, né? Fantástico, que o Senhor, o Espírito Santo nos mostrou nessa passagem. Só o Senhor nos purifica dos nossos pecados. Só Ele. Está lá no versículo 7 e 9. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É só o Senhor. Não tem purgatório, não tem santo do catolicismo, não tem ninguém que pode apagar as nossas iniquidades, os nossos pecados. Isaías 1:18, vamos ler rapidamente. Isaías capítulo 1, versículo 18, deixa bem claro isso. Ele diz assim, ó: Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Então, irmãos, há tempo ainda de se arrepender. Há tempo, porque Ele quer tornar branco como a neve. Ele quer apagar, Ele quer limpar, Ele quer transformar. Então somente se arrependa, não importa quanto tempo faz. Ele quer ouvir a tua voz, porque Ele é o Deus de amor. Ele quer ouvir a nossa confissão. Então, arrepende-se nesta noite, porque Jesus está voltando. Aleluia. Amém? O sexto ponto que a gente vai ver. Quando o pecado, né, quando nós pecamos, a quebra da comunhão e a perda da alegria. A perda da alegria, quebra da comunhão, a gente vê isso claramente no versículo 8. Olha o que ele diz. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ou seja, ele não estava mais ouvindo júbilo, ele não estava mais ouvindo alegria, porque o pecado ele traz tristeza. Aparentemente é um gozo, é bom aquilo, mas depois é a morte. A Bíblia deixa bem claro isso. O salário do pecado é a morte. Quando não é física, a espiritual é certa se não houver arrependimento. Então ele traz essa quebra da comunhão e traz tristeza, ausência de alegria. Ele fala, ó, purifica, o 8, né? Faz-me ouvir júbilo e alegria. Ele não estava mais ouvindo isso. Para que gozem os ossos que tu quebraste. Deus nos deu uma vez um estudo. Está até lá no meu blog, é cris-silvano.blogspot.com.br. Se você puder, acesse. Sobre os ossos, né? Os ossos, Deus nos revelou ali o que significa os ossos na Bíblia. E os ossos simbolizam a vida espiritual da pessoa.
Como os ossos naturais é a base do corpo, a nossa vida espiritual, né, também tem que estar baseada nessa palavra. E a gente vê aqui que quando houve essa quebra, ele disse, quebraste meus ossos, os ossos dele foi quebrado? Claro que não. Mas houve a quebra da comunhão. Espiritualmente, houve a quebra da comunhão. Então, olha aqui, ele fala, ó, para que goze os ossos que tu quebraste. Houve aquela separação. Então, irmãos, prefira a morte. Prefira morrer do que não ter comunhão com esse Deus vivo. Como o pastor André falou aqui, não existe vida sem Cristo. Não adianta. Não adianta, come, bebe, anda como zumbi, mas não tenha comunhão com Deus, não adianta nada. É como diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Então, busque essa comunhão com Deus, busque força em Deus, não pare na caminhada, está difícil, mas Ele prometeu que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se guardarmos essa palavra. Outro ponto é o 7º ponto. Ele clama por restauração, nos versículos 10, 11 e 12. Olha o que ele diz. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olha que coisa linda. Ele está clamando por restauração. Primeiro ele diz no 10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Ele está clamando por restauração. Ele não quer a ausência do Espírito Santo, porque ele sabe que isso é a morte. Quando o Espírito Santo se ausenta, é morte espiritual. Ele sabia muito bem disso, ele viu isso na vida de Saul. Quando o Espírito se ausentou totalmente dele e os espíritos malignos o atormentavam, Davi jovem via isso acontecer. E ele estava sentindo que se ele não tivesse arrependido, isso iria acontecer. Irmãos, não deixe que o Espírito Santo se ausente de ti. Uma vez uma moça me contou que ela viveu uma experiência de ver, né, de ver que o Espírito Santo, ela viu um grande pássaro se ausentando dela. E ela disse que clamou a Deus, se arrependeu do pecado, se arrependeu e um grande dia Deus o mostrou ele voltando de volta. O nosso Deus é lindo, irmãos. Ele é perdoador, ele é maravilhoso. O diabo não, ele quer te acusar, ele quer que você fique na lama, ele quer que você tenha um coração orgulhoso, ele, como o dele é, ele não quer que você reconheça, porque ele não quer você aos pés de Cristo. Mas Jesus te ama, ele quer te restaurar nesta noite. Como Davi clamou a restauração, clame nesta noite, porque ele é o mesmo Deus de Davi. Ele está aqui nesta noite para te restaurar. Ele está vendo, cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova em mim. Se está precisando de renovo, está precisando de restauração. Não lance o Espírito fora. Não deixe que o Espírito Santo se ausente de você pela iniquidade, que é a prática constante do pecado. Para finalizar, o 8º ponto, que eu achei muito interessante, quando está lá no versículo 13, nós vamos ler, quando recebemos o perdão, a gente quer testemunhar, né? A gente quer testemunhar. Olha o que ele diz. No 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Primeiro tem a transformação, para que haja o testemunho. Né? Ele não adianta querer testemunhar sem ter se convertido. É o que a gente tem visto por aí. Está com a vida de pecado, está em adultério, está em fofoca, está em mentira. O pecado já não é mais pecado. Né? Não é bem assim não é bem assim, está profanando o templo do Senhor, está em iniquidade e quer testemunhar, quer dar testemunho. Deus não aceita isso. Primeiro tem que ter transformação. Então ensinareis aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão.
Ele vai dizer, eu pequei, eu errei, mas Deus me libertou, Deus me restaurou. Ele é o mesmo para restaurar a tua vida. Ele quer transformar o teu ser. Primeiro se arrepende, primeiro se converte. Aí você dá o testemunho de quem Deus é na tua vida. E não importa o que você foi, não importa o que você fez, como o pastor falou aqui, eu não preciso provar droga para dizer que droga é ruim, que os efeitos dela é ruim. Nós não precisamos de nada disso, porque usando droga no passado ou não usando, todos estávamos afastados de Cristo, porque para Cristo não tem pecadinho nem pecadão, todos estavam destituídos da glória. Usando ou não usando drogas, não existe pecado nem pecadinho, mas existe o arrependimento de qualquer pecado. Se o pecado está ferindo o coração de Deus, eu tenho que me afastar, eu tenho que me arrepender. Eu vi uma frase que eu achei fantástica, eu até anotei, eu finalizo essa mensagem dizendo assim, ó: evite o pecado, não por medo das consequências, mas porque ele fere o coração de Deus. Não peque com medo de ser castigado. Não, se eu pecar, vou ser castigado. Não é por medo das consequências, mas porque ele fere o coração do nosso Deus. Ele desagrada ao nosso Deus, ele entristece o nosso Deus. E nós queremos que o nosso Deus esteja alegre a nosso respeito. Amém. Que ele olhe para nós como servos e servas aprovadas, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Então, irmãos, não é o fim. Se o diabo disse que é o fim porque você errou, você pecou, olha aqui Davi. Olha aqui Davi. Ele se arrependeu e Deus transformou totalmente a vida daquele homem. Teve consequências? Sim. Claro que teve. A gente viu que a espada não saiu da casa dele, mas o perdão de Deus, a restauração da vida dele pessoal, ele recebeu. A gente vê que foi diferente na vida de Saul, porque Saul não se arrependeu verdadeiramente. Você vê lá 1 Samuel 15, né, quando Deus ordenou que matassem todos os amalequitas, destruísse tudo. Quando ele desobedeceu, salvou somente o rei, pegou as melhores ovelhas, vacas. Quando Samuel foi repreender ele rebateu, ele quis dizer que não, estava fazendo a obra do Senhor, porque pegou o melhor para oferecer a Deus. Deus não compactua com o pecado, ele não aceita coisas que estejam no reino das trevas, ele não aceita coisas que ele ordenou que fosse aniquilado da nossa vida. Não, mas eu vou trazer isso, vou oferecer. Deus aceita? Não, Deus é santo. Glória. E ele deixou bem claro que não, era para matar todos. Né? E quando Samuel falou, ele ali depois falou, me perdoa, pequei, mas foi da boca para fora. Porque a gente vê mais adiante que ele queria somente que Samuel fosse com ele, para que o povo visse, porque Samuel estando com ele, queria dizer que Deus também estava, que Samuel era um homem de Deus. Então ele falou, vai somente comigo, vai comigo para que o povo veja. Ou seja, ele queria aparência, ele não se arrependeu. Né? E dali começou a desgraça na vida dele. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas quando é um coração enganoso, Deus despreza, né? Vai dando chance. Irmãos, para finalizar, vamos terminar com o versículo 17. Ele fala, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Que nesta noite o teu coração se quebrante, fique contrito diante do Deus vivo, que está aqui nesta noite para nos restaurar, nos libertar e perdoar todos os nossos pecados. Amém? Em nome de Jesus, eu vou estar orando ainda. Baixa a tua cabeça, se liga em Deus. Se tiver que se arrepender nesta noite, é tempo, é o momento, porque as oportunidades elas acabam. Mas nesta noite, Deus está dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Senhor da glória, Deus todo-poderoso, está aí a tua igreja, meu Pai. A tua palavra foi pregada, meu Pai. Tu falaste poderosamente ao meu espírito, Senhor, que primeiro seja para mim aplicada ao meu coração essa palavra,
Senhor, perdoa nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades. Queremos a cada dia estar firme. Queremos fazer um concerto contigo, renovar a nossa aliança, meu Pai. Porque sabemos que a tua parte na aliança, ela é cumprida, ela não tem fim. Mas muitas das vezes a nossa parte, meu Pai, não cumprimos, queremos desfalecer. Mas nesta noite, meu Pai, nos fortalece. Nesta noite aceita um coração quebrantado e contrito, Senhor. Porque é isso que entregamos a Ti, meu Pai. Entregamos a Ti sacrifícios de louvor, que é os frutos dos lábios que confessam o Teu nome. Toma, Senhor amado, o nosso ser e tira de nós todo o caminho mau. Nos guia pelo caminho eterno e nesta noite dá-nos mais uma chance para que possamos dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença em nosso meio, pela Tua palavra. E desde já recebe toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, porque somente Tu és digno, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Graças a Deus.